dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, quinta-feira, dia 8 de abril de 2021, vamos para a nossa aula de matemática. Na aula de hoje, nós estudaremos sobre adição, cálculo mental e também sobre as propriedades da adição. Essas informações estão nas páginas 43 a 49, que são textos e atividades. Vamos então para as informações. O cálculo mental é muito utilizado em nosso dia a dia. Há várias estratégias para fazer a operação de adição por meio do cálculo mental. Cálculo mental, quarto ano, é a gente fazer a continha na mente, o próprio nome já diz. Contar sem precisar usar papel ou calculadora ou celular, ou seja, contar na mente. Temos aí duas maneiras de aprendermos a fazer o cálculo mental. A primeira é decompondo os numerais de todas as parcelas para adicionar os numerais de cada ordem. Temos aí ao lado o exemplo. Você primeiro vai fazer a primeira ordem, vai 8 mais 5, que deu 13. E a segunda ordem, 20 mais 10, que deu 30. Aí você vai pegar e vai somar os numerais e vai encontrar o resultado. Você pegou lá na mente. 20 mais 10, que deu 30. 30 mais 13, igual a 43. A segunda forma é decompondo os numerais de uma das parcelas e procedendo, ou seja, fazendo as adições consecutivas dos numerais da maior ordem para o menor. Observe aí o exemplo. Temos aí 28 mais 10 mais 5. A maior ordem é o 28 mais 10, que vai dar 38. A menor ordem é o 5. Aí você vai fazer 38 mais 5 igual a 43. Se fosse um probleminha, 15 mais 5 mais 5. Você iria pegar 15 mais 5, contou lá mentalmente, 20. 20 mais 5 igual a 25. Isto é que é somar mentalmente. Agora, vamos falar sobre as propriedades da adição. As propriedades de uma operação nos permitem perceber que, independentemente da forma com que o cálculo é feito, o resultado será sempre o mesmo, ou seja, o resultado ele não vai se alterar. E as propriedades da adição são fechamento, comutativa, associativa e propriedade do elemento neutro. Vamos falar sobre cada uma. Vamos falar sobre fechamento. No fechamento, a soma de dois números naturais sempre será um número natural, conforme vocês podem observar aí o exemplo. Nós temos 18 mais 22 igual a 40. Poderia ser o 22 na frente e o 18 atrás, que o resultado seria o mesmo. Outro exemplo, 45 mais 4 igual a 49. Vamos falar sobre a propriedade associativa, esse que está aí de azul na sua tela. Somando-se 3 ou mais parcelas, pode-se associá-las da maneira que desejar, sem que o resultado seja alterado. Então, temos aí o primeiro exemplo, 5 mais 4 mais 3. Poderia ser 3 mais 4 mais 5, que, embora os numerais fossem trocados de posição, o resultado permaneceria o mesmo. O exemplo aí a seguir. Temos aqui 3 mais 5 mais 4. 3 mais 5, 8. Aí, logo abaixo, 8 mais 4, 12. Ou seja, permaneceu a mesma coisa. Logo abaixo, temos a seguinte informação. 4 mais 3, 7. 7 mais 5, 12. Então,
Conforme vocês puderam aí observar, os numerais, eles foram trocados de posição, foi somado o numeral 5 com 4, deu 9, mais 3 que deu 12. Aí, na outra operação, colocou 3 mais 5, que deu 8, e já somou com 4, que se manteve o mesmo 12. E no último exemplo, colocaram o número 4 na frente, 4 mais 3, 7, e somou com o 5, que também deu 12. Então, temos aí uma propriedade associativa. Vamos falar sobre a propriedade comutativa. Somando-se quaisquer parcelas, independentemente da ordem em que essa soma seja realizada e da quantidade desses termos, não se altera o total. Então, observe aí o exemplo. Temos 4 mais 7 mais 8, que é igual a 19. Aí temos, já entrou o 4 no início, conforme o primeiro exemplo. O 8 que estava no final passou para o meio. E o 7 que estava no meio passou para o final. E o resultado deu o mesmo. Aí, logo a seguir, o 8 com os mesmos numerais. O exemplo, para vocês observarem que, embora trocando a posição dos numerais, o resultado permanecerá o mesmo, tá ok? Temos aí a propriedade do elemento neutro. Na adição, o 0 é o elemento neutro, pois, somado a qualquer parcela, não altera o valor do total. Olha aí a dica. Então, sempre que vocês observarem uma propriedade, ou seja, uma contínua, no caso das propriedades da adição, que tenha o 0 no meio, esta será uma propriedade do elemento neutro. Observe aí o exemplo. 0 mais 4.780 vai dar 4.780, porque o 0, ele não tem valor, conforme vocês já sabem. Temos aí o outro exemplo. 14 mais 0 igual a 14. Então, sempre que vocês observarem uma propriedade que tem o 0 no meio, é uma propriedade do elemento, quem sabe? Do elemento neutro. Agora, vamos reforçar esses conteúdos, vamos saber se vocês estão conseguindo entender as informações. Vamos para as atividades da página 44. Eu sei que vocês irão fazer, olha, tudo com a maior facilidade e rapidez e com a letrinha linda e maravilhosa. A número 1 da página 44. Decompõe os numerais conforme o exemplo. Aí já temos o numeral 183. Eu sei que você já sabe, mas eu vou explicar novamente. 183, você vai decompor, neste caso, você vai decompor de acordo com esse exemplo. 1 é uma centena, 3 dezenas e 8 unidades, porque 183. O 100 equivale a uma centena, 3 dezenas equivale a 30. E 8 unidades é 8 coisas. Você vai fazer isso da letra A até a letra D. A letra A é 278. Então, se é 200, vai ser 2 centenas. O 7 será 7 dezenas. E o 8 unidades. Olha aí a dica, já tem o exemplo. E nós já fizemos a letra A. A número 2. Componha os números conforme o exemplo. E complete utilizando o cálculo mental. Ou seja, você vai fazer aí conforme o exemplo, 2 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Então, uma centena é 100, 2 centenas é 200. 4 dezenas, porque uma dezena é 10, 2 dezenas são 20, 3 dezenas 30, 4 dezenas é 40 e 5 unidades. Você vai fazer 200 mais 40, mais 5, e vai fazer o cálculo na mente. Vamos fazer juntos. A letra A dá 44, a questão número 2. 2 centenas, 3 dezenas e 0 unidade. Então, se uma centena é 100, 2 centenas será 200.
3 dezenas. É? Quem falou que é 30, acertou. O zero não tem valor, você vai botar lá mais zero, porém não vai ter valor, conforme vocês já sabem. Então, 200 mais 30 é igual a... Respondam aí, quarto ano, esse complemento dessa resposta e as demais opções da letra A, da letra B, na verdade, C e D. Vamos para a página 45, a questão número 3. Encontre a soma através do cálculo mental pela decomposição da segunda parcela. Então, a segunda parcela é 207, não é isso? A segunda parcela é 207. Olha aí a dica, vamos fazer a letra A. Então, a letra A é 761 mais 207. Então, você vai pegar 761 mais 200 mais 7, que é igual a 961, mais o 7, que é igual a 968. Repetindo, você vai fazer a decomposição da segunda parcela. A segunda parcela da letra A é 207. Você vai repetir a primeira parcela, 761, repete normalmente. Aí, você vai decompor o 207. 200 mais 7, que é igual a... Ficou 968. Por quê? Você vai pegar 761 mais 200, que é igual a 961, mais 7, 961 mais 7 é igual a 968. Vamos fazer também a letra B. Lembrando que você deve decompor a segunda parcela. No caso da letra B, a segunda parcela é o 23. Então, você vai fazer da seguinte forma a letra B. 843 mais 20, que é igual a 863. 863 mais 3, que é igual a 866. Decomponha a segunda parcela. Na letra C, a segunda parcela é o 35. Na letra D, a segunda parcela é o 101. E na letra E, a segunda parcela é o 21. Você vai fazer normalmente a somatória da primeira parcela e vai decompor e vai somando as informações. A número 4 da página 45. Escreva o numeral correspondente à soma através do cálculo mental. Você só vai juntar os numerais. Na letra A, o exemplo. 9 centenas mais 6 dezenas, mais 2 unidades, mais 2 dezenas, mais 5 unidades. Aí você vai fazer a somatória desses valores e vai chegar ao resultado que é na letra A, 987. Façam isso nas demais informações. A número 5. Observe as adições e, utilizando o cálculo mental, faça a correspondência. Aí, ao lado, temos as opções da letra A até a letra F. Aí, você vai somar mentalmente na letra A. 50 mais 125. Quanto que é? Qual é a opção que está esse resultado? Está entre 100 e 200, está entre 500 e 600. Você vai fazer de acordo com esta informação, ou seja, você não vai encontrar o numeral exato lá não. Exemplo, 125 mais 50. Você não vai encontrar 175 não. Você vai encontrar... Se essa resposta está entre 100 e 200, aí você vai lá pôr a letrinha A. A letra B, 414 mais 183, vai dar lá um valor X. Aí você vai dizer se essa resposta está entre 600 e 700, entre 800 e 900, ou entre 500 e 600. Aí você vai colocar a letrinha B
lá para onde está essa respostinha no meio. A página 46, a questão número 6. A tabela abaixo representa em milhares de toneladas a produção de soja no estado de São Paulo, entre os anos de 1990 e 1998, por meio de cálculo mental. Quando necessário, escreva as respostas às perguntas. Agora, letra A. Escolha 4 dados da tabela e construa um gráfico. Aí temos no retângulo os dados, aí você vai construir o gráfico de acordo com o numeral que você achar interessante. Aí, em cima disso, você vai fazer essa informação e responder das letras B até a letra F de acordo com o gráfico. Neste caso, já será de acordo com o gráfico. Em que ano a produção foi maior? C. Qual é a soma da produção em toneladas entre 1990 e 1998? D. Em que ano a produção foi menor? Letra E. Juntando a produção de 1992 e 1996, quantas toneladas foram produzidas? E a letra F. Qual foi a produção de soja juntando os anos de 1997 e 1998? Essas respostas, conforme eu já falei, você irá encontrar no gráfico da questão número 6. Vamos para a página 48, a número 1. Resolva as operações e sinalize as propriedades da operação que você utilizou para obter o total. A letra A, você vai fazer a continha. Aí, ao lado tem um retângulo. Você deve armar a continha, porque aí só temos a sentença. Você vai armar a sua continha. E ao lado tem os quadradinhos para você colocar. Se essa continha é a propriedade do fechamento, se ela é a propriedade associativa, a propriedade comutativa ou se é a propriedade do elemento neutro. A letra B e a letra C, você deve fazer o mesmo procedimento. Temos aí as continhas, você vai dizer, você deve armar sua continha e vai falar, e vai marcar o X. Que propriedade é essa que você utilizou para responder a sua continha? A letra C é a mesma coisa. A página 49, a número 2. Responda aplicando a propriedade associativa, ou seja, você só vai aí responder de acordo com a propriedade associativa. Aí tem um modelo que está 8 mais 4, 12. Aí você vai descer o mais 7, 12 mais 7 igual a 19. Vamos fazer a letra A, que tem aí 3 numerais, 3 mais 7 mais 9. Primeiro, você vai somar 3 mais 7, 10. Aí, você vai descer o mais 9. 10 mais 9 igual a 19. Compreenderam, quarto ano? Vocês irão fazer, olha, vamos voltar. 3 mais 7, 10. Boto 10 e desce, ou seja, coloco mais 9, que é igual. Aí, no quadrado ao lado, você vai colocar a resposta. 10 mais 9 igual a 19. Façam isso na letra B, C e D. Lembrando que temos que utilizar, neste caso, a propriedade associativa. A número 3. Escreva um problema matemático em que possamos perceber o elemento neutro na adição. Capriche. Lembrando que na propriedade da adição, nós temos o elemento neutro e o elemento neutro é representado pelo O. Então, você vai fazer aí essa propriedade, usar os numerais e vai envolver o numeral que tem que é o elemento neutro. Então, soltem aí a imaginação e a criatividade. Façam as atividades com capricho. Agora, nós iremos para a autocorreção das páginas 39 a 42.
A página 39, a número 7, já está aí na sua tela, como que você deveria ter respondido esta questão. Era para você observar o gráfico e, em cima disso, construir a sua resposta. A página 40, devido ao atual momento, esta página está anulada, porque era para trabalhar em grupo. A página 41, a questão número 1, letras A, B e C, também já estão aí na sua tela. As respostas corretas. Observe que começamos com letra maiúscula e ao final deve ser colocado o ponto final. A letra A estava da seguinte forma: participaram da organização da festa 85 alunos do turno da manhã e 100 alunos da tarde. Quantos alunos ajudaram na organização da festa? Era para você somar o 100 mais 85 e a resposta deveria ter ficado: ajudaram na organização 185 alunos. Nós temos que colocar a resposta completa e a resposta deve estar de acordo com a pergunta. A letra B. A escola vai doar R$3.000 para o orfanato. Devemos colocar o ponto, as vírgulas, o símbolo do nosso dinheiro, que é o RS cifrão, conforme vocês podem observar aí na tela. A letra C, resposta ficou: foram arrecadados R$1.100. Por quê? Era para você fazer a conta. 500 mais 500, 1.000 mais 100, igual a 1.100. A página 42, questões números 2 e 3 já estão aí na sua tela, conforme você pode observar. Lembrando que sentença é a conta deitada e cálculo é a continha em pé. Então, era para você ter feito da seguinte forma: 118, 110, 115, 89, ou 89 no meio e 115 embaixo. Ou seja, o importante é que tenha dado esse resultado, 432. E a resposta ficou: essa equipe marcou 432 pontos nesse torneio. A número 3 ficou 1.400, porque era para você somar 250 mais 300 mais 500 mais 350. E a resposta ficou 1.400. E a mãe de Felipe encomendou 1.400 salgadinhos. A número 4 é pessoal, conforme vocês podem observar, e a informação era: observe a operação de adição a seguir e escreva um enunciado para ela. Ou seja, você deveria criar um probleminha utilizando 145 mais 23, ou 6. Ou seja, eu espero que vocês tenham soltado a imaginação e tenham criado um probleminha bem criativo. Agora nós ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Espero que todos fiquem bem e que estejam bem. Tchau, tchau.